Que a paz do Senhor esteja com os irmãos e as irmãs do grupo. Eu quero louvar a Deus, por mais essa oportunidade de poder meditar nas Escrituras Sagradas juntamente com os irmãos, Acreditamos nós que as Escrituras Sagradas é o único livro que alimenta a nossa alma, amém? Então, sem perca de tempo, eu gostaria de ler aqui do livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 23 em diante, que diz assim: E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque esse, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Amém? É bastante interessante observar, irmãos, que quanto Adão e Eva pecaram, então o pecado, veio, toda a descendência humana por consequência do ato pecaminoso de Adão e Eva, E é bastante interessante, que enquanto Deus ele vai sentenciar os homens, o Adão e Eva e juntamente Satanás, pelos seus atos, de rebeldia contra Deus. E a Bíblia vai falar, então, que a serpente, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, E isso é uma profecia que falava, a primeira profecia que fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, havia uma profecia, que da descendência da mulher haveria um que pisaria na cabeça da serpente, e esmagaria a cabeça da serpente, E essa profecia se cumpriu, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Então, isso significa dizer que ali foi decretado, a vitória do Senhor Jesus Cristo e a derrota de Satanás e a condenação eterna de Satanás, Então, Satanás já perdeu a sua batalha. Mas é bastante interessante observar que, tendo uma profecia, que Jesus haveria de vir da descendência de Adão e Eva, para que pudesse vir à face da terra. Então a gente percebe e entende que Deus nunca é surpreendido, pelo mal, e pelo pecado, muito menos pelo diabo, porque Deus, enquanto Adão pecou, Deus não abandonou e ele excluiu, mas muito pelo contrário, Deus elaborou um plano, perfeito, que ele é perfeito, para a redenção e o resgate do homem, porque Deus, tudo que ele faz é perfeito, Mas é bastante interessante observar, irmão, que quando Caim matou Abel, então essa profecia ficou comprometida, porque da linhagem de Abel, que haveria de vir o Messias, Caim matou, E então a Bíblia vai falar que Lameque, ele é da descendência do mal de Caim, de Caim que matou Abel. Mas é bastante interessante que o pecado já proliferou, na vida das pessoas, que esse Lameque, ele se orgulhava em dizer que matou 2 pessoas, E ele falava para suas 2 esposas, Então ou seja, ele simplesmente atormentava e ameaçava as suas esposas, com esse fato de crueldade e maldade que ele se orgulhava, Mas a Bíblia vai falar que Adão coabitou com Eva e dela nasceu outro, E o Sete, que depois Sete teve um filho chamado Enos. Então eles passaram, a buscar ao Senhor enfim, buscar a Deus. Então o que a gente percebe e entende aqui? A gente percebe e entende aqui que Deus elaborou um plano, E através de Sete haveria de vir o Messias, Jesus, para que pudesse então pisar na cabeça da serpente. O que a gente aprende e entende aqui? A gente aprende e entende aqui que Deus, em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, ele sempre tem um plano elaborado
para as pessoas, né, que o buscam e o temem. Todo aquele, né, que busca e teme a Deus, essas pessoas passam a ser propriedade exclusiva de Deus. Então entenda e compreenda, irmão. Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. E Deus, ele não nos abandona. Então a gente entende e compreende que Deus elabora um plano, né, para a proteção das nossas vidas e da nossa alma, porque nós somos propriedade de Deus. O que a gente vai aprender e entender aqui? A gente vai aprender e entender aqui que, embora, né, existam pessoas da descendência, né, de Sete, também existe a descendência de Caim, né, as pessoas do mal, pessoas que vivem no seu próprio delito e pecados, né, que tem todos os seus pensamentos e desejos para o mal. Essas pessoas, espiritualmente falando, têm a descendência de Caim. Mas nós temos que entender e compreender que aqueles que buscam e temem a Deus têm a descendência de Sete, né, que busca e teme a Deus. Então entenda e compreenda, irmão. Se você faz parte da descendência de Sete, então saiba você que você está sendo cuidado e preservado por um Deus glorioso, maravilhoso e bendito, de toda a honra e de toda a glória. Entenda e compreenda. Você faz parte do plano maravilhoso de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Amém?